mesa virava, o pau comia, e tudo quebrava em casa, perder o meu pai, que era a minha única base de segurança, era uma coisa terrível. Então o que eu fiz? Eu fiquei quieto. Só que isso trouxe muitos transtornos para a minha vida. Muitos transtornos. Você não faz ideia. Não houve estupro propriamente dito, mas houve a molestação. Isso trouxe um peso terrível para a minha vida. Eu fiquei em silêncio durante muitos anos. Eu tenho um irmão mais velho que trabalhava no porto de Itajaí. Nós somos de família de portuários. Meu avô foi sócio fundador do porto. E sempre antes de trabalhar, o meu irmão me fazia dormir. E nós dormíamos na mesma cama. Depois que isso aconteceu, eu nunca mais deitei na cama com meu irmão. Porque eu achava que meu irmão ia fazer comigo o que aquele cara tinha feito. Imagine quando eu fui para a escola, que daí eu comecei a ver que menino gostava de menina e que menina namorava com menino. E como é que eu ia entender que um menino tinha namorado comigo? Comecei a ter muitos transtornos, muitos problemas. Queridos, eu comecei a ter relacionamentos na minha adolescência com as meninas. E quando chegava um ponto de a coisa ficar séria, eu terminava, porque eu tinha medo de contar, eu tinha vergonha do que tinha acontecido comigo. Como é que eu ia dizer para uma namorada minha que isso tinha acontecido? Eu não tinha coragem, tinha vergonha. E por isso eu me fechei totalmente. Eu era o cara enclausurado em casa. Eu era o cara assim que até 13, 14 anos eu tinha um montinho de areia na frente de casa, brincar de carrinho. Eu não brincava, não saía do portão para fora. Até ali eu tive um desenvolvimento saudável. Depois que isso aconteceu, rompeu. E os meus pais, infelizmente, nunca conseguiram perceber nada de diferente. Até porque toda a atenção estava voltada para esse meu irmão. E daí eu cresci em silêncio, guardando esse segredo. E daí quando chegou com 18 para 19 anos, eu já estava noivo da Josi, da minha esposa hoje. E eu terminei o noivado, eu tirei a aliança, dei na mão dela e disse: só quero terminar com você. E ela disse assim: por que você está fazendo isso comigo? Você não me ama mais? Eu disse: te amo mais do que tudo na minha vida. Você não quer passar a vida junto comigo? Eu disse: quero, mas não posso, não dá. Por quê? Porque eu tinha que contar isso para ela e eu não tinha coragem. E essa conversa ficou nisso. Mas quantos planos a gente fez? E a gente sonha ter filho junto, e a gente quer construir uma vida junto. Então por que você deixou chegar até aqui, a gente noivar e ter tanto plano para o futuro? Por que você não terminou comigo antes? Não tem como. Tem alguém, tem outra pessoa, me dá uma explicação, eu não entendo. Eu terminei. Só que bom que esse término de relacionamento durou 40 minutos. Eu estava indo embora, no meio da estrada, o Espírito Santo me pegou, eu caí na real, eu disse: não, eu vou ter que enfrentar isso, não tem jeito. Aí eu fui para casa, sentei com ela e disse: Josi, se depois que eu te contar tudo que eu tenho que contar, você ainda quiser continuar comigo, ótimo. Se você não quiser, tudo bem, eu vou entender, não tem problema nenhum, a gente acaba aqui e para aqui. Sentei com ela, eu acho que deve ter sido umas 3 horas de conversa, eu chorei demais. No começo eu não conseguia falar, travou a minha garganta, porque eu estava preso naquela escuridão, naquele cativeiro espiritual. E eu consegui liberar e falar. E daí ela orou comigo e ela disse: Jackson, se fosse isso, deveria ter falado antes, a gente está junto, e a gente vai vencer isso em Deus, e a gente vai passar por isso. Queridos, eu tirei um planeta das minhas costas. Porque eu quebrei o silêncio, eu confessei, eu falei, eu abri o meu coração. Depois desse momento, eu fui por um processo de libertação, com uma libertadora, uma amiga minha, uma pessoa fantástica, uma pessoa que foi líder no Mevan. E essa pessoa sentou comigo, ela era uma senhora, uma pastora, e ela disse assim: Jackson, você precisa perdoar o abusador. Eu disse: mas eu já perdoei. Quando eu contei para a Josi, eu chorei. Naquele dia a Josi perguntou se eu tinha alguma coisa contra ele. Eu não tenho nada contra ele. E ela insistia, e todo esse processo de aconselhamento, ela sempre insistia: você precisa liberar perdão para o cara. E eu dizia assim: olha, eu vou parar de vir nos aconselhamentos, porque eu estou dizendo para você que eu liberei perdão, você não acredita em mim. Ela disse: Jackson, não tem como você viver a vida de Jesus, não tem como você ser o corpo de Cristo, não tem como você ser igreja, não tem como você desenvolver o ministério se você não liberar isso para essa pessoa. Eu ainda vejo consequências nas suas atitudes que estão ligadas à falta de perdão. Você está amarrado a esse cara. Eu disse: tá bom, então eu vou procurar esse camarada. Casei e tudo. Chegou um dia, eu disse assim: Josi, eu vou lá na casa dele. A Josi: tá maluco? Eu disse: não. Eu jejuei, orei e eu estou indo na casa dele. Aí eu fui, bati palma na frente de casa. Ele disse: entra, entra. Aí eu sentei, tremendo, olhei para ele e falei assim: olha, quem faz esquece, mas quem recebe nunca esquece.
Mas eu estou aqui para te dizer o seguinte: primeiro que eu quero te pedir perdão. Não porque eu sou bom, mas porque Jesus é bom. Não porque eu sou perfeito, mas porque Jesus é perfeito. Porque eu preciso realmente te liberar. Eu quero te dizer que eu sei que muitas coisas negativas aconteceram na sua vida porque eu desejei a sua morte. E daí começou a sair o vômito da alma. Tudo que eu estava preso aqueles anos todos, comecei a falar para ele. Eu disse: eu queria que você morresse. Quando você atravessava a rua, que eu te via de longe, eu atravessava outra rua, eu cortava caminho para não passar na frente da sua casa. É uma situação complicada demais. E eu quero te pedir perdão, porque eu sei que muitas coisas eu desejei que desse errado na tua vida, e eu ansiei por isso, e eu não posso mais viver isso. Porque eu entendi em Jesus que eu preciso te pedir perdão por isso. E eu quero dizer que mesmo que você não tenha um entendimento de todas as consequências que isso trouxe para a minha vida, de toda a dor que isso trouxe, vergonha, mas eu quero te dizer uma coisa, que eu te perdoo em Jesus. Eu te perdoo por tudo que você fez. Porque imagina só, hoje você tem uma filha que tinha a minha idade naquela época. Imagina se um cara de 21 anos pega a sua filha. Daí ele baixou a cabeça. Aí eu disse: posso orar contigo? Ele disse: pode. Peguei na mão dele, eu orei com ele, e eu vim embora. Alguns dias depois eu estava fazendo lição da faculdade em casa, no sábado de manhã. A Josi estava limpando a casa no banheiro, bateram palma na frente de casa. Aí a Josi foi na porta, olhou para mim e disse: adivinha quem que está aí? Branca, pálida. Eu disse: quem? O cara. Eu disse: ué, manda entrar. Aí ela disse: entra, não sei o quê. O cara não entrou, o cara correu. E o cara se jogou no chão da nossa cozinha, gritando. E ele dizia assim: se o Deus que vocês servem, ele verdadeiramente existe, por favor, ora por mim agora, eu preciso desse Deus. E daí eu e a Josi oramos com ele. Nós fizemos um desligamento de alma naquele momento. Ele conseguiu contar todas as culpas dele, e hoje ele está em Jesus. Isso é que faz o perdão. Não porque eu precisava perdoar só, mas porque se conectou à vida de outra pessoa. Então, queridos, quem nos ofendeu, quem nos magoou, eu fiz isso porque eu sou bom? Eu fiz isso porque eu tenho estrutura? Eu fiz isso porque eu tenho condições? Não. Eu sou tão humano quanto você, eu sou tão limitado quanto você. E eu sei o que é vivenciar isso. Eu vivi vergonha, você sabia? Eu sempre falo isso, que a palavra americana para uma pessoa que foi abusada sexualmente é survival. É a mesma palavra usada para pessoas que sofreram traumas de guerra. O dano, queridos, na cabeça de alguém é terrível. E hoje eu posso dizer para vocês que eu sou livre, porque eu entendi que eu sou a igreja de Cristo, e que eu não respondo mais por mim, porque se eu faço parte do corpo de Cristo, eu respondo pelo cabeça. E se o cabeça decide algo, eu preciso me posicionar em relação a esse algo. Eu quero que você fique de pé comigo nessa noite.